Aleluia. Amém. Glória a Deus. Estamos chegando aqui um pouquinho atrasado, mas para Deus tudo é glória. Para Deus tudo é maravilha. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Os irmãos vão acessando aí, tá? Vai comentando, tudo bem? Se a imagem está bem, se o som está bem, tá bom? Hoje o Senhor vai te falar poderosamente com nossas vidas hoje, né? Chegando já bastante irmãos por aqui. Glória a Deus, né? Desculpa aí o atraso, amados. Problemas técnicos. Aqui é ao vivo, né? Ao vivo acontece alguns probleminhas, né? Glória a Deus. Pai querido, nós te adoramos, Senhor. Nós louvamos a Ti, ó Deus, pela Tua infinita graça, pelo Teu poder, pela Tua bondade. Louvamos a Ti, Senhor Deus, pela vida dos meus irmãos, dos meus amigos, a todos aqueles, Pai, que esta noite estão compartilhando conosco desta palavra, deste momento tão importante. Pai querido, Senhor Deus, nos abençoa, nos capacita, nos enche, Senhor Deus, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus. Oh Deus maravilhoso. Hoje não esqueci, né, Ondina? Beleza. Boa noite para você, boa noite para Suzete, para Gessileide. Alguns irmãos que eu não falei aqui porque passou, tá, irmãos? É porque tá acessando agora. Isso aí, Ondina. Um abraço para você, minha amiga, minha irmã. Deus te abençoe. Vamos hoje meditar na palavra de Deus, um texto muito maravilhoso. Alguém pode dar uma luzinha sobre a qualidade do som e da imagem? Tá? Só para me situar aqui. Ok? Então vamos meditar na palavra de Deus hoje num texto maravilhoso. Muito bom. Lucas capítulo 4, versículo 14 até o 21. Vamos falar um pouco de Jesus Cristo. Ele é o centro de todas as coisas, a razão de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, tudo foi feito por meio dEle, e tudo foi feito para Ele, inclusive eu e você, tá, meus queridos? Então Jesus é a centralidade da palavra de Deus. A Bíblia resume em Jesus. Desde Gênesis até Apocalipse, tudo está centralizado em Cristo. Não é isso? Então tá bom demais. Vamos ler a palavra de Deus dessa noite, sem mais delongas, né? Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 4, versículo 14. Diz a palavra de Deus: Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para Galileia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. E ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Um sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Glória a Jesus. Tendo Jesus fechado o livro, o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Maravilhoso. Ter os olhos fixos em Jesus sempre é uma coisa boa, né? Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Glória a Deus. Mas que palavra maravilhosa essa. Falar de Jesus sempre é o meu forte, irmãos. Eu me emociono muito quando eu falo do meu Senhor. Né, Suzete? Suzete Valadão, graça e paz para você, minha irmã. Então, Jesus foi para a Judéia, né? Ele foi para a Judéia para ser batizado.
Como todos os irmãos sabem, ele nasceu em Belém, se criou em Nazaré, uma cidade da Galiléia, no norte de Israel. Mas chegado aos 30 anos, ele foi para a Judéia. Ele foi ter um encontro com João Batista, ali onde foi batizado, né? Ali onde ele foi batizado. Boa noite, Valci. Você chegou aí, minha irmã? Chegou em paz, né? Que Deus te abençoe. Então tá bom. Então Jesus estava voltando da Judéia, onde ele foi batizado. Após ter sido tentado pelo diabo, ele teve o fortalecimento do seu espírito. Depois ele voltou para Nazaré, o lugar onde ele havia sido criado. Nazaré era uma pequena vila, né? Uma vila pequenininha, com menos de 1000 habitantes, encravada nas montanhas da Galileia. Jesus viveu ali até os 30 anos. Então estima-se os estudiosos que Jesus chegou ali com 5 anos de idade. E ali ele viveu até os 30 anos. Portanto, 25 anos da sua vida, ele viveu em Nazaré. Ele cresceu ali, ele brincou na sua infância com seus amigos de infância, provavelmente. Ele aprendeu com seu pai José o artifício ou a arte de carpinteiro. Então ele conhecia todos os moradores de Nazaré. E certamente todos os moradores conheciam Jesus, a sua família, José, Maria, seus irmãos. Então, mas quando chegou o tempo do seu ministério, ele foi para a Judéia, né? Então lá ele ficou um bom tempo na Judéia. Lá ele foi batizado por João Batista. Nós podemos ver isso no capítulo anterior. Dali do batismo ele saiu das águas, foi levado pelo Espírito para o deserto, onde ele foi severamente tentado por Satanás. Ele foi submetido à prova, né? A prova de muitas tentações, mas ele subsistiu arduamente aquelas tentações que o inimigo colocou sobre ele, né? Então ele voltou depois desse período de tentação na Judéia. Ele voltou então para Nazaré, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava irradiando o poder, irradiando sabedoria. Ele havia subsistido ali ao batismo. Ele tinha voltado para iniciar o seu ministério em Israel. E quando ele chegou em Nazaré, ele entrou na vila e foi direto para a sinagoga. Como os irmãos sabem, a sinagoga era o templo. O templo não, era onde os judeus se reuniam, principalmente ao sábado, para adorar o Senhor, para ler o Torá, que é a palavra de Deus no hebraico. E ele chegou naquele dia em Nazaré, foi direto para a sinagoga. Entrou na sinagoga dos judeus e começou a pregar com tanta autoridade que os presentes ficaram estarrecidos com tanto conhecimento que ele tinha. Afinal, ele era Jesus Cristo. Então toda a sabedoria de Deus estava sobre ele, estava com ele. Amém? Glória a Deus. Aí, Glomagno, boa noite. Boa noite. Que Deus te abençoe, meu irmão, meu sobrinho querido. E eu estou perdendo aqui alguns contatos com os irmãos, né? Então que os irmãos possam estar, né, reconectando novamente. Não perca a palavra, tá bom, irmão? Mantenha firme aí. Glória a Deus. Então a exposição do texto, amados, lendo a partir do versículo 14, onde diz: então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galileia. Então relatos a seu respeito se espalharam
rapidamente por toda a região. Não é Marilza? Marilza Gomes, lá em Araguaína. Meu cumprimento a você, minha querida. Que Deus te abençoe aí. Fique firme, tá bom? Deus vai falar contigo hoje, vai falar conosco, com nós todos. Aleluia. Então ele passou, quando ele saiu da Judéia, ele foi para a Galileia, né? Era uma distância considerável, ele foi a pé. Então ele passou por vilas, passou por aldeia, e ele já foi pregando a palavra, já foi exercendo cura, já foi batizando pessoas, já foi transformando vidas. E após um certo tempo, então ele chegou na Galileia. Jesus tinha ido, como eu falei há pouco, a Judéia com o propósito, né, de cumprir as escrituras onde deveria ser batizado e começar o seu ministério. Foi maravilhoso, né? Então em Mateus capítulo 3, versículo 13 diz: por este tempo Jesus foi da Galileia para o rio Jordão a fim de que João o batizasse. João Batista. E Mateus 3,16 fala: depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Olha só que maravilha, irmãos. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado, em quem eu tenho prazer. Maravilha? Glória a Deus. Então Jesus chegou na Galileia e foi direto para a sinagoga, né? E o versículo 16 fala: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, amados, após o batismo, né, Jesus passou 40 dias no deserto, onde foi submetido à extrema provação da tentação. Ali ele foi tentado pelo diabo de forma severa. Mas também naquele tempo ele foi fortalecido no Espírito. E ele chega então a Nazaré, aquela cidade onde ele havia sido criado, aquela cidade onde ele conhecia as pessoas, aquela cidade onde seus pais moravam. Mas de repente chega Jesus, o carpinteiro, o filho de José, vai até a sinagoga, pede o livro da palavra de Deus. Aí lhe deram o livro do profeta Isaías, versículo 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou lugar onde está escrito. Isso está escrito em Isaías capítulo 61, tá? Pois o texto que Jesus leu lá. Então, meus queridos, Jesus, como bom crente, ele era assíduo às reuniões, onde ele lia, onde ele assistia à pregação da palavra, onde ele ouvia a palavra de Deus. Então o próprio Jesus nos ensina da importância que é frequentar, né, a igreja, da importância que é estarmos reunidos, da importância de estarmos em comunhão. Opa, feliz que os irmãos estão voltando aqui a conexão. Beleza, glória a Deus, vai dar tudo certo. Então, amados, Jesus, ele como uma pessoa, um homem de Deus, ali ele se dedicava às coisas de Deus. Ali ele ia todo sábado à sinagoga, ouvia a palavra, e ali também ele pregava, ele ensinava. Então Jesus, naquele sábado, ele foi até a sinagoga, entrou na sinagoga e pediu o livro para ler. E aconteceu, amados, que deram o livro do profeta Isaías. E ele abriu o livro do profeta, justamente no capítulo 61 do profeta Isaías. E lá está escrito o seguinte: ô meu irmão, mandar um abraço especial para o meu irmão Antônio Carlos da Silva. Eu conheço esse amado irmão como Elias.
não é que é a palavra lá, irmãos, né? No ano da morte do rei Uzias. Ah, maravilha, né? Meu irmão Elias. Um abraço para você, meu amado. Também mandar um abraço especial para minha amiga do coração, Delmácia, que nós chamamos de Delcimar. Boa noite, a paz do Senhor. Glória a Deus. Então, amados, Jesus abrindo o livro do profeta Isaías, no texto que está no capítulo 61, onde está escrito o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e dar restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Olha que palavra extraordinária o Senhor Jesus leu naquela manhã de sábado. Ele leu justamente as profecias que Isaías escreveu sobre ele. Ele tomou posse daquilo que Isaías havia escrito há muitos anos atrás, em que Isaías profetizava sobre a vida de Jesus, sobre a missão que Jesus teria na terra. A missão de Jesus não era morrer somente, mas a missão principal de Jesus é resgatar a vida. A missão principal de Jesus era e é até hoje resgatar os pecadores, dar vista aos cegos. Esta era a missão de Jesus. Para isso ele veio. A morte foi a consequência, o selo da promessa de toda essa missão que foi dada ao Senhor Jesus. Está entendendo? Ô, minha irmã querida Rosa Salles, olha, Pai do Senhor Jesus, para você também, minha irmã, que Deus te abençoe de forma poderosa, a você e os seus, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, amados, o livro do profeta Isaías é um livro muito especial. Por quê? Porque o livro do profeta Isaías, que é conhecido como livro do profeta messiânico, Isaías é conhecido como profeta messiânico, porque é o profeta que mais falou de Jesus. Ele escreveu sobre o nascimento de Jesus, ele escreveu sobre o ministério de Jesus, e escreveu sobre a morte de Jesus no capítulo 53. Então Isaías, ele escreveu muito sobre Jesus. E aqui ele sela a missão que Deus deu para Jesus Cristo. Isaías já profetizava a respeito disso e dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus estava ali declarando isso: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ninguém mais, irmãos, ninguém mais teve tanta unção do Espírito Santo como o Senhor Jesus, porque ele estava nele verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. Ele era uma das pessoas da Trindade, constituída por Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, Jesus é o próprio Deus, o Filho de Deus. E ele falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Essa palavra, irmão, ele me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Maravilha, maravilha mesmo. Então, amados, nós podemos ver que quando ele começa escrevendo, né, porque ele me ungiu para evangelizar aos pobres. Jesus não falava somente sobre os pobres financeiramente, mas também e principalmente sobre os pobres que ele qualificou lá em Mateus capítulo 5. Capítulo 5, versículo 3 diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus não estava se referindo apenas àquelas pessoas financeiramente deficitárias, aquelas pessoas que não tinham recursos financeiros, mas também aquelas pessoas pobres de mentalidade, aquelas pessoas pobres de entendimento, aquelas pessoas pobres de sabedoria. Porque qualquer pessoa, amados, que não aceita Jesus, que não tem Jesus como seu Salvador, nós podemos considerar uma pessoa pobre de entendimento.
Porque não existe a maior sabedoria para um homem, a maior riqueza para um homem, de que ter Jesus como seu Salvador. Essa é a grande riqueza para qualquer pessoa. Amado, quando nós temos Jesus em nossas vidas, aí sim nós somos ricos. Nós temos a riqueza. Então Jesus veio para pregar, para proclamar o Evangelho aos pobres. Também aos pobres financeiramente, mas principalmente aos pobres de entendimento, de conhecimento. Os pobres de espírito, Jesus qualifica como bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles é do reino dos céus. Por quê, meus amados? Porque bem-aventurado? Porque são esses pobres de espírito que receberam a unção, a missão de Jesus Cristo de pregar o Evangelho para eles. Então, amado, quando nós abrimos o nosso coração para ouvir de Jesus, para ouvir a sua palavra, para ouvir os seus ensinamentos, nós temos então o entendimento. E quando nós temos o entendimento, nós aceitamos Jesus. E quando nós aceitamos Jesus, nós somos os mais ricos do mundo. Pessoas ricas são pessoas que têm o tesouro principal nos céus, que é a morada celestial com o Senhor. É por isso que Tiago, o Tiago escreve no capítulo 2, versículo 5, diz: escute, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos? Olha só o que Tiago escreve, irmãos. Por acaso Jesus não escolheu os que para o mundo são considerados pobres, para que eles sejam ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Essa é a grande riqueza que um homem pode ter. Porque Deus escolheu os pobres. Como diz aqui, por acaso Deus não escolheu aqueles que para o mundo são pobres, para que eles se tornassem ricos e herdeiros do reino? Então Jesus está dizendo que pobreza não é só aquele que não tem dinheiro. Pobreza não é só para aquele que não tem um carro. Pobreza não é só para aquele que não tem uma casa. Mas pobreza maior é para aqueles que não têm Jesus. Como diz assim, pobres para o mundo, para serem ricos em fé. Porque quando nós temos Jesus, nós temos a maior riqueza. Mandar uma boa noite especial para meu sobrinho Rodrigo Palmeiras. Rodrigo Palmeira, meu caminhoneiro, que anda pelas plagas brasileiras transportando o progresso. Né, meu amado? Isso aí. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Olha só, meu amado. Pela graça do Senhor Jesus, que sendo rico, o dono de todas as coisas, ele se fez pobre por amor de nós. Para que por meio da pobreza dele, nós nos tornássemos ricos. Rico de graça, rico de sabedoria, rico de amor. Não é isso? Isso é maravilha, irmãos. É uma riqueza que não tem preço. Um certo homem, muito rico, morreu. Isso é uma história, uma ilustração, tá, irmãos? Um certo homem muito rico, ao morrer, foi levado até o cemitério, ali ele foi sepultado. Então um amigo dele pergunta para o seu contador: o que aquele homem deixou? O que aquele homem deixou? E o contador então virou para ele e disse: ele deixou tudo. Porque as riquezas materiais não constituem tesouro para Deus. Está entendendo?
As riquezas materiais não constituem tesouro para Deus. Mas as riquezas que nós temos em Jesus Cristo, essas verdadeiramente são as maiores riquezas. Por isso que Paulo escreve aqui no 2 Coríntios, a carta dele, a segunda carta ao Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Amados, Jesus, humanamente falando, ele não precisava descer até a terra, ser submetido às mais profundas humilhações. Ele não precisava, porque ele é o próprio Deus encarnado. Mas ele fez por amor de mim, por amor a você. Ele se tornou pobre, ele se tornou servo, para que você se tornasse rico. Entendendo? Aí, né, Valci? Verdade. Verdade. Ele se tornou pobre para que você se tornasse rico. Aí muita gente olha para o seu patrimônio, olha para as suas riquezas. Aí me lembro do que a parábola que Jesus escreveu, que está lá em Lucas, de um certo homem muito rico, que tinha grandes celeiros, e num certo ano ele produziu muito mais grãos, muito mais riquezas. E ele falou, então, como é que eu vou guardar todos esses grãos, todo esse mantimento? Vou derrubar os celeiros e vou construir outro celeiro maior. E ali então vou armazenar toda a minha riqueza. Mas Jesus fala, e se alguém pedir a tua alma, para quem tu deixará toda essa riqueza? Porque, amados, nós temos que concentrar a nossa riqueza em Jesus. É por isso que Paulo escreve, buscai as coisas que são de cima. E o próprio Jesus nos ensina, não junteis tesouro na terra, onde a ferrugem come, onde as traças roem, onde os ladrões roubam, mas juntai tesouros no céu. Isso é maravilha. E Jesus continua na leitura daquele texto de Isaías. Ele fala, deixa eu achar aqui. Nós chegamos. Bem-aventurado, tal. Perdi aqui. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. O que é cativo? Segundo o dicionário, cativo são os prisioneiros, aqueles que não têm liberdade. Mas Jesus, falando lá em João capítulo 8, versículo 36, ele diz, pois se Cristo vos libertar, verdadeiramente serão livres. Sabe, amados, tem muitas pessoas que confundem liberdade com liberalidade. Aquilo que Jesus nos oferece é liberdade verdadeira. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo escreve, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permanecei firme e não nos voltamos de novo ao jugo da escravidão. Que Jesus voltou para libertar, para proclamar a libertação aos cativos, aqueles que estão presos. E o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 16, ele escreve assim, como pessoas livres que são, não usam a liberdade como desculpa para fazer o mal, pelo contrário, vivam como servos de Deus.
Amados, aqui eu vou fazer uma correlação de liberdade, para que vocês possam entender que liberdade é o maior patrimônio que o homem pode ter. Aliás, nós, seres humanos, gastamos fortuna para ter liberdade. Nós preocupamos com a nossa segurança, que a nossa casa às vezes tem cerca elétrica, tem muro alto, tem grade de ferro. Mas na verdade, a liberdade que Jesus está falando, uma liberdade muito maior do que aquela liberdade que nós achamos que devemos ter. Porque muitas pessoas dizem que são livres, pregam que são livres, saem na rua no sábado, vão para a balada, vão tomar as suas bebidas de todos os gêneros, porque são livres. Mas eu digo para você, meu amado, que a liberdade que Jesus nos oferece é muito maior do que essa liberdade que muitas pessoas acham que tem. Porque livre sou eu que posso fazer tudo isso e não faço. Porque quando eu sou convidado para fazer certas coisas, eu pergunto para mim, será que meu Jesus faria? Então, amados, nós temos que compreender que Jesus nos tornou livres, mas livres totalmente. Livres inclusive para dizer não às coisas que não agradam a Deus. Não podemos confundir liberdade, como diz o apóstolo Pedro, como pessoas livres que dizem que são, mas usam dessa liberdade para ter uma vida de liberalidade, onde posso todas as coisas, onde faço todas as coisas. Nós temos que entender, amados, que o limite, o corte do limite, está na seguinte pergunta: será que Jesus Cristo faria isso? Se a resposta for não, nós, como livres que somos, e com total liberdade para decidir, também não faremos. Porque Jesus já nos libertou. Porque Ele veio para proclamar liberdade, libertação dos escravos, dos cativos, daqueles que estão prisioneiros do pecado, daqueles que estão prisioneiros da morte espiritual, daqueles que estão prisioneiros das drogas, daqueles que estão prisioneiros do dinheiro fácil, daqueles que estão prisioneiros em tantas coisas. Mas o Senhor Jesus veio para proclamar libertação à nossa vida de forma total. E a principal liberdade que nós temos, amados, de poder dizer que somos livres, totalmente livres, para dizer não quando as coisas que nos são oferecidas choca, confronta com aquilo que Jesus Cristo não faria. Estão entendendo? Eu estou avisando para vocês. A palavra de Deus, irmão, ela é poderosa. Mas Jesus fala: se eu, seu filho, se Cristo vos libertar, verdadeiramente serão livres. Isso é liberdade, irmãos. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Maravilha. Que palavra. Ele diz mais: Ele me ungiu para dar restauração da vista aos cegos. Cegos. E você pensa imediatamente naquele cego que está pedindo esmola, que anda com sua bengalinha na rua, guiado por uma pessoa. Este é o cego que primeira coisa chega às nossas mentes. Mas será que Jesus está falando desses cegos?
Para Cristo, segundo a sua palavra, segundo a sua unção, cegos têm literalmente duas qualificações. Primeiro, cego, literalmente cego. Aqueles que são cegos e que não enxergam por uma deficiência, por uma cegueira física, que precisa de um guia, que precisa de uma bengala, que precisa de um cão para o guiar. Sim, Jesus veio para dar vista a esses. Como ele deu vista ao cego de Bartimeu, como ele deu vista ao cego de nascença de João capítulo 9. Ele veio para dar vista a esses, sim. Porque Mateus capítulo 21, versículo 14, deixa eu olhar a hora aqui. Ah, tá. E 21, versículo 14, fala que ele veio para curar os cegos e os coxos que se aproximavam dele. Todos que aproximaram dele, ele curou. Que maravilha. Mas também existe aqueles cegos que Jesus qualifica lá em Mateus capítulo 15, versículo 14. Se referindo aos fariseus, eles são cegos, guias de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então, são cegos espirituais. Aqueles que têm olhos, mas não vê. Aqueles que têm ouvido, mas não ouvem. E o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 8, fala: traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos. E traga os que é surdos, ainda que tenha ouvido. Porque, amados, quando nós lemos lá em João, capítulo 12, 40, Jesus fala que o pecado, que a falta de conhecimento, que a falta de amor, cegou os olhos deles, endureceram-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por Cristo curados. Então, amados, como diz aquele provérbio popular, bem popular, mais cego é aquele que não quer ver. E às vezes, por quantas pessoas, às vezes nós, incluindo eu, agimos como cegos, que olhamos as coisas, mas não enxergamos, vemos, mas não contemplamos, porque nossos olhos já estão tampados espiritualmente. E a palavra de Deus diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, para que não entendam a palavra, para que não sejam curados. E é estes cegos que Jesus se refere aqui também. Não cegos de cegueira física, mas aqueles que têm olhos, que enxergam, mas não contemplam. Porque, meus amados, nós precisamos contemplar a beleza de Cristo. E só conseguimos contemplar a beleza de Cristo com nossos olhos espirituais. Jesus quer nos dar essa visão. Eu falava agora com meu irmão Antônio Carlos, o Elias, lá em Isaías capítulo 5, ou é 6? Não sei. Isaías fala que ele teve a visão do mais alto e sublime trono. Ele viu o próprio Deus com seus olhos, porque os seus olhos estavam abertos e ele não tinha cegueira espiritual, mas ele conseguia ver a beleza do Mestre. Estão entendendo? Ok? A Delmassa escreveu aqui, glória a Deus. Que bom, bom mesmo. E por final, Jesus fala, deixa eu ver aqui, meu esboço tá?
Também o Espírito Santo me ungiu para pôr em liberdade os oprimidos. O que é oprimidos? Segundo o dicionário da língua portuguesa, oprimido é usado para definir o indivíduo que foi humilhado ou obrigado a se sujeitar a algo ou alguma coisa. Opressão. Mas o salmista do Salmo 9, versículo 9, fala: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Você sabe que a palavra opressão vem daí. Toda pessoa que tem opressão são oprimidos, né? Todas. E Jesus veio para libertar os oprimidos, para pôr em liberdade. Quantas pessoas vivem em tremenda opressão nas suas vidas? Pessoas que são oprimidas pela ansiedade de conseguir riquezas. Pessoas que são oprimidas pela ansiedade de conseguir fama. Pessoas que são oprimidas pela ansiedade de ter vantagem. Mas Jesus veio para tirar de nós esse peso, esta carga. Jesus não quer que nós sejamos oprimidos de uma maneira ou de outra, mas Ele quer que nós tenhamos a liberdade para definir as nossas vidas. Não é errado buscar riqueza, não, irmãos, não é. Mesmo porque Deus é dono de todas elas. Não é errado quando nós buscamos o bem para a nossa família. Não. Mas isso não pode se tornar uma doença, uma ganância, algo que destrói as nossas vidas, que para conseguir essas coisas, nós temos que passar por cima de outras. Mas Jesus veio para pôr em liberdade os oprimidos, aquele que vive sob opressão, sujeitos a tantas e tantas coisas. Porque o Senhor defenderá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Salmo 140, versículo 12. O Senhor defenderá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Você quer mais? E por fim Jesus falou: eu vim também para proclamar o ano aceitável do Senhor. E na Nova Versão Transformadora, esse texto é escrito assim: também eis que é chegado o tempo do favor de Deus. Na cultura judaica, mano, a cada 49 anos era celebrado o ano do jubileu. A cada 7 semanas de ano, um ano de restauração, o ano 50º. Então contava 7 semanas de ano, ou seja, 7 vezes 7, 49 anos. O ano seguinte, o ano 50º, era o ano do jubileu, aonde se proclamava a libertação de todos os escravos que existiam em Israel, onde todas as dívidas eram perdoadas. Era um ano de renovo, o ano do jubileu. E Jesus diz: eu vim para proclamar o ano aceitável, o tempo do favor de Deus. Porque Jesus Cristo é o perfeito jubileu para nós. Porque assim como o ano da restauração, o ano da renovação, o ano do jubileu, colocava em liberdade todos os escravos que existiam. Assim como naquele ano todas as dívidas que existiam do povo de Israel eram perdoadas.
Jesus veio com essa mesma finalidade e todas as nossas dívidas, espiritualmente falando, foram perdoadas. Ele nos resgatou do império das trevas. Ele nos libertou da escravidão, porque Jesus é o perfeito jubileu. É por isso que ele fala: eu vim para proclamar o ano aceitável, o tempo do favor de Deus. Boa noite para minha amiga Cleane Gomes. Cleane Gomes. Então, para você, um abraço. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe mesmo. Então, amados, o ano do jubileu, que foi estabelecido na lei de Moisés, nós podemos ver isso lá no capítulo 25 de Levítico. Inclusive no versículo 10 daquele capítulo fala: santifique o 50º ano e proclama liberdade na terra a todos os seus moradores. Olha, liberdade na terra a todos os seus moradores. Jesus fez isso. Quando ele veio, ele rompeu esse costume do ano do jubileu, porque ele é o jubileu. Ele proclamou a liberdade a todos os moradores da terra. Ele libertou todos os oprimidos. Ele libertou todos os escravos. Ele libertou todos aqueles que buscaram a sua presença. Ele curou os cegos físicos e espirituais. Porque Jesus é o perfeito jubileu. Terminar de ler o versículo 10 aqui do capítulo 25 de Levítico. Diz: santifique o 50º ano e proclame liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse será o ano de jubileu para vocês, e cada um de vocês voltará à sua propriedade, cada um de vocês voltará à sua família, porque vocês são livres. Proclame liberdade na terra a todos os moradores. Jesus fez. Ele proclamou liberdade. Ele libertou os cativos. Ele libertou os oprimidos. Ele deu vista aos cegos. Ele restaurou a visão dos surdos. Ele levantou os coxos. Ele fez os aleijados andar. Porque ele é o perfeito jubileu. Oh Deus maravilhoso, glória a Jesus. Tendo fechado o livro, aqui. Tendo fechado o livro, quando Jesus terminou de ler na sinagoga o livro do profeta Isaías, é interessante, irmão, porque naquele tempo não existia a Bíblia no formato de hoje. Então os livros da Torá, eram separados. Existia o livro de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias, e o livro de Isaías, portanto, era um rolo em pergaminho. E Jesus leu o livro, depois fechou o livro, enrolou o livro, o rolo, entregou ao assistente e sentou-se. Olha só que situação aquela. Ele sentou. E todos ficaram olhando para ele. Todos ficaram olhando para ele. Como assim? Esse não é o filho de José? Eu conheço seus irmãos. Judas, João, José. Eu conheço eles. Esse não é o filho de Maria? Todos ficaram, a paz de Deus diz aqui. Todos da sinagoga tinham os olhos fixos nele. Eles ficaram esperando que Jesus explicasse aquela palavra. Como que o Nazareno, aquele que eles viram crescer, que ali residiu, que ali morou, de repente ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então eles ficaram esperando. E o versículo 22, nesse mesmo capítulo 4, fala: todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saía do seu lábio. Contudo perguntavam: não é este o filho de José? Não é esse aquele menino que nós vimos crescer?
aquele que trabalhava como carpinteiro com seu pai. Aí Jesus resume a sua especial missão. Versículo 21. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Que maravilha! Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. E esta unção, amado, que Jesus recebeu, Ele passou para mim e para você. Nós temos a unção do Evangelho sobre nós, porque nós aceitamos Jesus, porque nós somos libertados da condição de oprimidos, da condição de escravos. Nossos olhos foram abertos e a nossa cegueira foi removida. E nós somos livres para falar do amor de Deus. Amém? Glória a Jesus. Maravilha, maravilha. Que Deus abençoe nossos irmãos, aqueles que assistiram. E muitos que estarão assistindo depois, né, Marilza? Marilza Gomes. Abração para você. Então, a todos vocês, meu abraço especial. Desejo que vocês tenham uma noite maravilhosa, uma semana maravilhosa. Que o Espírito do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Você sabe que você pode dizer também, assim como Jesus falou: o Espírito do Senhor está sobre mim. Que o Espírito do Senhor não tem exclusividade. É para todos aqueles que o buscam com sinceridade. Glória a Deus, boa noite, meu tio, amado, a todos que estão assistindo. Bom, Cleomar, isso aí. Então, amados, encerrando, agradecemos a Deus, Pai querido, porque o Senhor é maravilhoso. Que a sua palavra renova nosso entendimento e a nossa mente. Abençoe cada família, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que o Deus de Israel esteja com todos vocês. Até a próxima quinta-feira, se assim Ele nos permitir. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.